ar, Jornal Nacional. A notícia unindo 70 milhões de brasileiros. O Jornal Nacional foi ao ar pela primeira vez no dia 1º de setembro de 1969, apresentado por Cid Moreira e Hilton Gomes. Foi o primeiro telejornal brasileiro em rede nacional e logo se tornou o mais importante programa diário da Central Globo de Jornalismo. Nestes 35 anos, o Jornal Nacional tem sido um líder absoluto de audiência, tão popular quanto influente no seu desafio diário de testemunhar um tempo frenético, veloz e dramático no Brasil e no mundo. Vitórias do homem contra a doença, descobertas da ciência. O primeiro bebê de proveta do mundo chorou. A tragédia da fome, os tiranos derrotados, a ameaça do terror, a exaltação dos gênios e poetas, flagrantes inesquecíveis que se tornaram marcas do nosso tempo, o culto aos heróis, as perdas e despedidas que doeram, os triunfos do esporte, as conquistas da cidadania. É sim! Passou o impeachment. As denúncias, revelações e acontecimentos que mudaram para sempre a face da política, da economia e da história. Nestas 3 décadas e meia, os apresentadores do Jornal Nacional vêm fazendo parte da vida dos brasileiros, na hora das boas e más notícias. No dia 10 de junho de 2004, William Bonner, Fátima Bernardes, Léo Batista, Sérgio Chapelin e Cid Moreira se reuniram na redação da TV Globo do Rio para lembrar um pouco da história e dos bastidores do Jornal Nacional. Uma coisa que impressiona muito, eu acho que isso deve valer para todo mundo que teve a oportunidade de apresentar o Jornal Nacional, o que impressiona é a relação que o público passa a estabelecer com estes profissionais. Eu me lembrei de uma historinha agora interessante. Parei no posto de gasolina para abastecer, daí 2 senhoras me viram, né, e se cutucaram e tal. Eu fiquei todo orgulhoso, né, me reconhecendo. Isso foi logo no início do jornal. Daí ela chegou, seu Chapelin? Eu falei, não, eu sou o Cid Moreira. Já começou dando mancada, né? E aí veio a mancada maior ainda. Será que o senhor não podia falar lá com o seu colega para vocês lerem um pouco mais rápido que eu quero assistir a novela? Era comum, por exemplo, no início, um dos primeiros anos do Jornal Nacional, eu ser apontado na rua, olha o repórter Esso. Comigo aconteceu uma história semelhante. Eu fui num bar, assim, de tanto riposo, pessoal mais irreverente, e um rapaz lá pelas tantas virou-se para mim, depois nós conversamos bastante, ele disse assim, ô Chapelin, você é um cara muito legal, mas você fala demais. Que não é verdade, Chapelin. Aí agora eu engancho uma e tal. Você chegou, me elogiou, eu, muito obrigado, eu com pressa, muito obrigado. Bom, então até logo. Não, mas eu não terminei tudo, não. Olha como ele terminou. Disse, pois é, aí eu estava aqui olhando o senhor está falando e tal, pensando, o senhor na televisão parece um homão, um Tarzan, um homem forte. Aí de repente eu reparei, mas o senhor é um merdinha. Desculpe. O pessoal da redação pedia, pelo amor de Deus, que eu atendesse, porque os telefones ficavam congestionados depois do jornal. Ia atendendo e despachando. Então, por que você não conta? Por que você não Tinha que conta falar, do porque eles Assis? pediam. O que tem o Assis? O Assis, nosso assistente de estúdio que acompanha o Jornal Nacional há tantos anos, até hoje presta seu valoroso serviço e que tem uma voz que, pelo menos ao telefone, ajuda. É que Chegou agora, não gravo mais. legal. Agora sim. O Assis nunca te ajudou com as suas fãs, Cid? Bom, isso aí... Deixa pra lá. Olha a verdade, olha a verdade. Deve ter até arrumado, Isso aqui tá virando conquistado fofoca, algumas né? namoradas, né? Imitando o Cid. O que uma fã disse para você, por exemplo, Sérgio, ou um fã, ou um telespectador, que realmente você guardou? Elogios a gente recebe, demonstrações de afeto, carinho a gente recebe, mas o maior elogio
que eu recebi foi de um ex-companheiro aqui de Globo Repórter. Nós nos encontramos, ele não estava mais aqui na Globo, nós nos encontramos num restaurante e ele se aproximou, veio conversar comigo e tal, e disse o seguinte: olha, quando você lia os textos que eu escrevia, eu não acreditava que eu tivesse escrito aquele texto. Chama-se Eduardo Coutinho. Aqui, Portinari soltou a imaginação, desprezando os critérios cronológicos e históricos. É uma responsabilidade muito grande você dar voz a algo que alguém escreveu, não é? Então, Principalmente quando é um texto assim, que não é um texto só factual, um texto que seja do dia a dia, você saber que você está colocando ali, você está dando vida mesmo àquele Não, e texto. tem que o leitor tem que capturar o sentido, o sentimento original de quem escreveu. Isso é uma arte. Por isso que eu acho que não dá para comparar ninguém que apresente o Jornal Nacional a essa dupla aqui, e é o seu Léo Batista, durante tantos anos. Menos. Quando você lê uma notícia triste, uma notícia de mais impacto emocional, o que você sente? Você se controla, você pensa em outra coisa, você tem vontade de chorar, você já chorou? Quando eu vejo pela primeira vez aquela notícia, ela tem, acho que, o mesmo impacto de qualquer telespectador. Não adianta a gente trabalhar tanto tempo com isso, porque você continua tendo, se abalando emocionalmente quando você vê. Mas como a gente vê lá embaixo, revê, manda cortar, aí vai vendo de novo, aí ficou grande o tempo. Eu acho que você vai diluindo isso. E na hora em que vai pro ar comigo, com ele é diferente, mas eu consigo, quando vai pro ar, eu já estou completamente diluída. Como eu sei que eu me desmancho mesmo, eu tenho maior dificuldade para me controlar, eu providencialmente ponho a Fátima para ler a chamada nota pé, que é o que vem em seguida. Prerrogativa do Sim, chefe. entre você tinha um pouco isso? Quem lia o que? Ou era no ping-pong, vai tudo um, que vai era outro? bom, ele que lia. Ruim era comigo. Bom, Mas que ruim no notícia sentido, boa, notícia ruim. leve e notícia mais Não, séria. ele era o titular, eu pegava a sobra. Não, era um ping-pong, não era? Tinha bloco, Não, como é que era? bloco. Quando nós começamos, era assim: 2 blocos do Cid, abria e fechava, e eu fazia o bloco do meio, que era de noticiário internacional. Né? Então, se a notícia internacional era uma notícia forte, era comigo. Porque o noticiário internacional era sempre um noticiário muito pesado, né? Então não tinha sentido você estar sorrindo muito, estar brincando, não tinha tempo para brincar. Uma nova onda de bombardeios aéreos maciços ao Iraque está sendo lançada neste momento pelos aliados. Eu me lembro muito desse mecanismo de eu ler notícias que fossem muito sérias, as notícias mais fortes do dia, para marcar uma posição de que eu estava saindo de um programa de entretenimento e voltando a fazer um jornal de hard news e de impacto. Está no ar o Jornal Nacional com William Bonner e Fátima Bernardes. Boa noite. Esta é a história de um engenheiro que queria dar um passo muito maior do que as pernas. Em busca de um empréstimo que provavelmente não conseguiria pagar, ele procurou uma quadrilha especializada em lesar o governo e pagou alto pela fraude. Houve uma época no Jornal Nacional, uma fase do jornal que eu não sei quanto tempo durou, mas foi longa. E o jornal sempre terminava com algo assim hilariante. Então, mais leve, né? E o povo comentava isso, eu gostei disso e tal. Mesmo hoje, né, William, a gente teve um resultado de uma avaliação do público, o que eles acham, e eles dizem que o Boa Noite, isso com certeza era no tempo de vocês dois também, o Boa Noite... Foi construído por ele. Claro, o Boa Noite que vocês davam, então, de que forma esse Boa Noite influencia na noite que eles vão ter? Então, a gente realmente acaba tendo uma responsabilidade muito grande, não para esconder a notícia, mas de ter a preocupação de em algum momento ter algo que pelo menos aponte um caminho e que, se não é uma coisa boa, mas pelo menos que dê um tipo de esperança, né? Tem dia mesmo que é difícil fazer o jornal, mas o que é possível fazer é tentar impor naquele cardápio alguma coisa mais leve, uma ou duas coisas mais balanceável, porque elas existem, ninguém aqui vai acreditar que ao longo de 24 horas, dentro só daquele cardápio dos assuntos mais importantes do dia, só tem a tragédia e coisa ruim. Mas é uma forma de você se preocupar um pouco também de enxergar que há outras coisas boas e dar todas as notícias. Senão, Léo, você estaria perdido. Léo Batista era da mesma maneira que o Sérgio Chapelin era o encarregado, durante muitos anos foi encarregado de cuidar da parte internacional, depois não, porque passou a ter uma outra composição, uma outra dinâmica, o JN.
Mas o Léo Batista, durante muitos anos, encarregava-se de apresentar o esporte, então ele era o Mr. Sorriso do Jornal Nacional. E daqui a pouco veremos como todos esperam aí no Brasil, mais este grande jogo. Porque o mundo podia estar caindo, mas o esporte caía para ele, ele podia sempre abrir um sorriso. Né? E até porque, voltando aí um pouco nisso, se você fizer um jornal só com notícia bonitinha, que seria o ideal, notícias agradáveis e tal, o público que não é bobo, que está sofrendo, Claro. que sabe que o mundo está para explodir, ou já está explodindo, vai dizer, mas como? Que é isso, pô? Que mentira é essa? É interessante como a audiência, o número de aparelhos de TV ligados nos grandes centros urbanos é crescente durante o Jornal Nacional. Tem muita gente que está chegando ainda, chegou, comeu alguma coisa, foi ver. É muito interessante. E eu fico com pena de você. Por quê? Porque essa hora que você está trabalhando, eu estou jantando e assistindo. Que é bastante confortável ser telespectador, não é? É claro. Eu acho. Ótimo. Sem tensões. Você consegue assistir sem nenhum tipo de tensão? Você vê tranquilamente? Acho ótimo. É? E gosto de criticar. Não, mas criticar, a pergunta da Fátima é exatamente nesse sentido. Acho que é difícil para todos nós assistirmos a qualquer produto de telejornal, e ao Jornal Nacional especificamente, vocês têm uma relação, os três, umbilical com o Jornal Nacional, histórica, né? Deve ser muito difícil assistir ao jornal apenas como passivamente. Eu não consigo, não, tem que ver criticamente. Nenhum telejornal de uma Essa forma notícia não como eu assisti presta, isso antes. não podia ser feito assim. E que dirá, então, com relação a, inclusive, a forma de apresentação. Eu falei sobre isso outro dia, me perguntaram numa entrevista para uma universidade sobre estilo de apresentação. Vocês três não fazem ideia do que representa para um profissional da área sucedê-los na posição de apresentador. Então, a única forma possível, na minha opinião, foi o que eu disse para estudante, a única maneira possível de levar isso adiante sem que o peso recaia sobre os ombros de maneira insuportável é você entender que você jamais poderá tentar apresentar o Jornal Nacional com a competência técnica que vocês tiveram ao longo daqueles anos todos no comando. O Procurador-Geral da República anuncia até terça-feira se o presidente Collor está ou não envolvido com o esquema PC. O presidente da Câmara diz ao Supremo Tribunal que o voto aberto do pedido de impeachment está na Constituição. O Jornal Nacional está começando. Tem que entender que é outra coisa. Somos diferentes, a voz não é igual, as técnicas de narração jamais será serão que vem iguais. exatamente dessa escola do rádio que vocês todos tiveram? Quer dizer, eu não tive, mas que... Você é a única que não. Eu venho do alto-falante, depois rádio, né? O Chapelin da rádio, o Cid rádio, você também. Então nós todos, né? Quer dizer, hoje já se prepara, já se constrói os apresentadores dentro da televisão mesmo. Então o grande impacto para mim de dupla foi com o Cid, porque o Cid ainda tinha outra coisa. Eu nunca tinha trabalhado com ele, nunca tinha visto o Cid Moreira. No primeiro dia em que eu vi o Cid, que ele se apresentou a mim, não. Eu era o mais visto? Pessoalmente, Cid. Aí, assim, horas, 2 ou 3 horas depois de eu ser apresentado ao Cid Moreira, estávamos lado a lado. E aí é que morava o perigo, porque eu olhei para o lado direito. Quando eu vi o Cid Moreira de perfil, eu levei um dos maiores choques da minha vida. Sempre que me perguntam um momento impactante, eu falo assim, quando eu vi o Cid Moreira de perfil. Por causa do meu nariz? Não, Cid, você é lindo de perfil e de frente. Agora, ninguém via você de perfil na televisão. Aí eu pensei, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas essa coisa de apresentação, né, de estilo, de narrativa, é muito curiosa, porque eu também fui moderno, né? Fui moderno. Você de costeletas, cabelo comprido e gola pra fora do paletó, no jornal hoje. Quando nós fomos apresentados a primeira câmera a cores, porque o jornal, apenas nós aparecíamos coloridos, né? E as ilustrações do jornal, não era exatamente VT, não era radiofoto, enfim. Filme 16, preto e branco. Então, não me lembro exatamente quem me recomendou a botar uma roupa colorida, para parecer colorida. Você põe uma orgia. Tem umas do arquivo aí que eu tenho vergonha de vez em quando. Exato, eu me sinto tão ridículo, com terno xadrez. Peraí, você não pode esquecer o momento histórico. Na época isso era feio? Não, era moda. Era moda.
Tinha que Não, chamar não era atenção. moda, Você era se moda. vestiu cores. Não, mas você... Não, era roupa super caipira moderno. também não. Não. Mas entrar de Não, não era cinza, moda, mas TV, era uma... a cor Claro, colorida. a pessoa não perceberia a diferença, Claro. lógico. Porque pra nós a cores era preto e branco. Mas e o cabelo? E o cabelo? O Sérgio Chapelin com pelo cabelo ombro. e costelete de Cid Moreira Mas também. Jornal Nacional. Do Sérgio para chegar a esse corte atual levou muito muitos tempo. anos. Ele foi Mas- fazendo, não foi paulatinamente? Devagarinho, Foi. exato. Quando nós trabalhamos juntos no Fantástico, foi no fim dos anos 80, né? 88, 89, você ainda usava um cabelo bem volumoso. Eu também. Bem, vamos falar agora com Israel. O repórter Carlos Dornelles está em Jerusalém. Mas você mais do que eu. Mas tá, o assunto é peruca, né? Não, Eu me lembrei de uma história. Eu estava apresentando o jornal e não tinha o retorno. O assunto lá em São Paulo era sobre peruca. O Lívio Carneiro terminou me chamando aqui no Rio. Alô, Cid, você que entende disso, falou uma brincadeira qualquer. E eu entrei sério porque não estava ouvindo nada. E a nota que eu ia ler era séria também. Então eu entrei sério. Todo mundo pensou, a partir daquele momento, que eu usava peruca. Então eu estava em São Paulo, no restaurante, jantando, e um burburinho lá, uma mesa lá, isso aqui, lá, eu aposto, não aposto, não sei o quê. De repente uma mulher lá, meio mamada, levantou e veio até a minha mesa e pegou assim no meu cabelo mesmo e puxou. Pá, aí puxou. Ganhei a aposta e tal. Eu lá. Sem entender. Agora, bom, falamos de peruca. É preciso perguntar, alguém aqui já apresentou telejornal de bermuda? Evidentemente estou perguntando para os homens. Isso é comigo. Não, é com Não, todos. até Léo hoje, Batista quando- já usou bermuda para apresentar. Olha, eu nunca entendi por que me pergunta. Foi uma revista, alguém que Mas, falou uma olha, coisa. olha- Eu nunca vi o Cid. Agora você que é o personagem da história, que é o acusado da história. Era antes, Sérgio, alguma vez você... Não. Bermuda não. Usei muito sandália, vinha de calça jeans e sandália, sim. Você realmente era moderno, hein, Sérgio? Mas Era muito bermuda moderno. não, também nunca vi as perninhas do Cid, bermuda assim, no ar Cid. não. Bom, a verdade é a seguinte. Eu estava em Itaipava. E agora vai ver que isso Jogando, tem... não, jogando tênis e era carnaval. Ah, meu Deus. Então eu desci do Rio e saí até bem antes, mas houve um atraso, parece que choveu, algo assim. Eu não tive tempo de passar no meu apartamento para botar uma calça comprida. Daí, bom, era carnaval, vou assim mesmo. E foi essa história. Agora, você apareceu a sua bermuda no ar? Ou isso já é uma fofoca? Não. Claro Ninguém que- soube que você estava de bermuda. Ninguém. Ah, mas é. Está esclarecida Soube, não, mas definitivamente. isso Eu saiu acho que publicado. quem espalhou isso aí foram os câmeras. Não, saiu publicado. Mas naquela época, nós só aparecíamos em plano americano. Você pega mais ou menos aqui, né, a altura... É. A cintura. Da cintura para cima. Não, nem desce ao umbigo, para cima do Tipo, umbigo. pneuzinho aqui já não aparece. Porque não existe nada pior, e talvez vocês não concordem comigo, do que essa coisa da gente mostrar as mãos na televisão. Coisa difícil, né? Eu faço o Globo Repórter, eu não sei o que fazer com as mãos. Eu passo pelo mesmo problema. Não sei muito o que fazer com as mãos. Hoje tem a nos ajudar um teclado de computador, porque como ele não é apenas cenográfico, ele é operacional, a gente está utilizando de qualquer maneira. Mas durante a leitura dos textos no ar, eu não estou escrevendo nada. Então a caneta é uma muleta. Falando em caneta, só rapidinho. A minha mãe, morando lá no interior de São Paulo, então eu tinha dificuldade de estar a todo momento lá com ela. Então ela só me via na televisão, aquela saudade. Então, às vezes, no telefone, ela me dizia assim, faz um sinal para mim, para dizer que você está pensando em mim. Então, na despedida do Jornal Nacional, no sábado, quando eu fazia, aí eu levantava a caneta assim, sacudia a caneta, fazia um movimento qualquer com a caneta, combinado. Então, ela sabia que eu estava dizendo, mãe, um beijo, uma...
italiano. Sangue italiano. Mas o Cid Moreira também tem recados que mandava pela cor da gravata. Cor da gravata. Marcando encontro com a namorada? Não tinha isso, Sérgio? Cor de Você também não gravata? ouviu isso? Não. Eu não sei se o Cid Moreira aposto. Dizem que uma telespectadora, uma dessas poucas telespectadoras que tinham em Sérgio e Cid, né, ídolos, mandou uma certa gravata para o Cid e disse que se ele utilizasse, ele vestisse, usasse a gravata no Jornal Nacional, aquilo seria o sinal de Parece que que... houve sim, mas eu não me lembro. Não foi importante, não foi importante. Tem algum jornal que você se lembre em especial, que você acha assim, que aquele ficou marcado, ou por alguma coisa boa, ou alguma coisa inusitada, alguma coisa diferente, Sérgio? Desculpe, meus senhores, mas eu tive o privilégio de fazer o Jornal Nacional mais longo da história. Qual foi, Sérgio? Nenhum de vocês fez um Jornal Nacional de 2 horas. Não. Eu fiz. E foi na morte do Tancredo. Foi. E foi uma edição especial do Jornal Nacional. O presidente Tancredo Neves está morto. Às 22 horas e 23 minutos de hoje, o secretário de imprensa, Antônio Brito, entrou na sala de convenções do Hospital das Clínicas e leu a notícia. Ele morreu no domingo, por volta de 9 horas da noite. Isso. E aí entrou a edição especial do Jornal Nacional. No domingo? No domingo. Ah, não foi feito um plantão do Fantástico, foi feito um plantão do Jornal Nacional, porque havia um Jornal Nacional pronto. Para o Só caso. aguardando. Todo mundo Lógico. estava na expectativa da morte dele. Então eu acho que essa edição, para mim, é edição memorável. histórica. Né? Essa aí está no meu currículo. Quero Esse ver se aí. vocês me superam nesse recorde. Acho que não. Léo, se lembra de uma edição memorável do Jornal Nacional de que você tivesse participado? Eu me lembro de uma que eu fiz me segurando, que eu tinha apostado na loteria esportiva, e eram 13 jogos, e quando entrou o jornal eu tinha acertado 12, e porque foi antecipada a rodada, porque tinha um jogo da seleção no domingo. E porque choveu em Santa Catarina, Avaí e Marcílio Dias ficou para o domingo. Então eu dependia daquele jogo. E eu tinha Avaí cravado, que era o líder do campeonato disparado, e o Marcílio era o último. E eu, então, fazendo o jornal desesperado, dizendo, será que semana que vem eu estou aqui? Eu acho que não estou mais, não. Perdi. E aí continuei. Continuei alegre, feliz, porque afinal de contas estava no E Jornal Nacional. o Brasil garantiu a presença de Léo Batista até hoje na televisão. Qual é a sua edição? Bom, acho que foi quando houve uma proibição na época da ditadura, aquela novela, o Rock Santeiro, que Não pôde ser exibida, né? não pôde ser exibida e aquilo gerou depois um editorial, um li esse editorial, Eu me lembro com disso. toda a revolta que havia por a novela ter sido Essa foi uma edição pedida. histórica do Jornal Nacional também. Exatamente. Você, William? Bom, quando se fala em jornal inesquecível, você pode falar pelo lado bom e pelo lado ruim. Infelizmente, com maior frequência, o lado ruim, né, é o que se manifesta. Então nós temos, assim, acho que toda edição de qualquer telejornal que noticie morte de um colega é terrível e fica marcado. Então eu tenho diversas, todos os colegas que perdemos ao longo dos anos. Mas eu digo, numa perspectiva histórica, que o jornal mais impactante que eu fiz na vida foi o 11 de setembro, e você fez comigo, né? Estávamos juntos já, o 11 de setembro de 2001, pelo motivo óbvio do fato em si. 11 de setembro de 2001. Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade. A maior potência do planeta é alvejada pelo terror. E também foi uma edição muito longa. Não chegou aos pés da edição do Sérgio, mas a edição do 11 de setembro de 2001 do Jornal Nacional ficou no ar durante 1 hora. E depois ela valeu a indicação para a finalíssima do Emmy International em Nova York. Quer dizer, foi uma edição histórica, impossível esquecer. Mas nem só de tragédias vive o Jornal Nacional e o jornalismo. Fátima, se eu perguntar para você qual foi o que te marcou, porque eu tenho certeza que o 11 de setembro também, você deve ter alguma muito boa para contar para a gente aqui. E será a minha também. Olha, eu tenho algumas coisas que me marcaram. Me marcou muito, não ainda como apresentadora, como repórter, que fui eu parar no meio de uma chuva que acontecia no Rio de Janeiro em 88, que foi uma enchente horrorosa. Quando não estou lá fazendo meu ao vivo para o jornal local,
terminei e falaram assim, um minutinho, espera aí que você vai entrar ao vivo no Jornal Nacional. Isso nunca tinha acontecido. Eu era uma repórter do local, do jornalismo regional. Claro que eu peguei um papel, uma caneta, falei, vou escrever, que é o Jornal Nacional, vou escrever. Escrevi. Uma caneta com tinta e botei no bolso da capa. Atenção que o Cid vai te chamar no próximo bloco. Peguei meu papelzinho, era um borrão só. Aí Cid, da Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro, fala ao vivo a repórter Fátima Bernardes. Falei, e agora? Aí comecei a falar. A Praça da Bandeira, na zona norte do Rio, é um dos lugares mais prejudicados pela chuva que cai desde ontem. No início da noite de hoje, bastaram 30 minutos de chuva forte para que a Praça da Bandeira ficasse mais uma vez completamente alagada. As pistas estão todas cobertas pela água, que já atinge uma altura de 60 centímetros. Fiz o flash, deu tudo certo, graças a Deus, sem ler, porque não tinha o que ler. Então esse jornal foi a primeira vez que eu entrei ao vivo no Jornal Nacional e foi muito inesquecível. E recentemente, acho que toda a cobertura da Copa de 2002, quando eu pude, depois de 4 anos de ter tido as crianças, voltar pra rua e falar, entrevistar. Depois de muito insistir, a gente conseguiu marcar um bate-papo com o Ronaldo. E a nossa conversa vai ser aqui, no quarto que ele ocupou nesses últimos 5 dias, aqui no Japão, nesse hotel que foi a última concentração da seleção brasileira. E a gente está chegando minutinhos antes dele ir para o aeroporto, nessa viagem rumo ao Brasil, já como pentacampeão. Vamos dar uma sentadinha bem rapidinha aqui, que eu prometi para você que ia ser bem rapidinho, né? Antes de você vir para cá, você esteve lá com a gente, comigo e com o William, na bancada do jornal, disse que estava pronto. E o Galvão ainda brincou na véspera, dizendo que você ia chegar voando. Você imaginava que esse voo ia ser tão alto? Não, ninguém poderia imaginar que seria tudo tão perfeito como foi realmente, né? 7 jogos, 7 vitórias. Artilheiro da Copa. A gente talvez pudesse selecionar uma que você dissesse, bom, a situação mais embaraçosa que eu vivi no Jornal Nacional, ou a mais insólita foi... Qual foi a sua, Léo? Copa de 82, direto da Espanha. Vamos ver a festa no vestiário do Brasil com o repórter Juarez Soares. A Globo fez a transmissão com exclusividade da Copa, então fomos todos, né, uma multidão. Aí o Cid Moreira, no meio do Jornal Nacional, de repente chamaram, e agora direto de